Últimas de mercado, bastidores, finanças, Deossa no Vasco da Gama e o Flamengo tentando barrar a venda da SAF do rival na justiça. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o salário de Deossa, que está bem perto de virar o primeiro reforço do Vasco para a janela da metade do ano, possivelmente o primeiro reforço com participação de Marcos Lamacchia. Deossa aceitou fechar com o Vasco por empréstimo, que vira obrigação de compra na virada do ano, mantendo o seu atual salário. No Betis, ele ganha 190 mil euros por mês. A gente está falando de 1 milhão e 80 mil reais mensais, maior vencimento que o Deossa já ganhou desde que se tornou profissional. Vale a lembrança de que esse atleta pertencia até metade do ano passado ao Monterrey do México. Foi nessa oportunidade, na janela de julho, que o Palmeiras tentou contratá-lo. O Deossa tinha o sonho de jogar na Europa e preferiu se mudar para o Betis ao Palmeiras. Por lá, a coisa não acabou funcionando tão bem. Ele até jogou como titular, mas não deixou a melhor das impressões. Surgiu o convite / proposta do Vasco e o acordo só aguarda os últimos detalhes burocráticos. As garantias bancárias já foram apresentadas, o Betis aceitou e o jogador está bem perto de se transferir empréstimo com obrigação de compra, 10 milhões de euros que começam a ser pagos a partir de 2027. Hora de falar sobre o Flamengo, que está tentando barrar a venda do rival Vasco em relação à SAF. Nos últimos dias, o Flamengo notificou o Vasco de que havia irregularidades na transferência da venda da SAF para Marcos Lamacchia. Depois, o Flamengo acionou a agência da CBF para sugerir veto a essa transferência para o Marcos Lamacchia. Quero contar que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol já pediu esclarecimentos ao Vasco após essa intervenção rubro-negra. O Vasco agora tem um prazo para explicar como é que está funcionando essa história. O Flamengo cita o artigo ou alguns artigos da Lei Geral do Esporte e do Fair Play financeiro da CBF para justificar que essa venda é irregular. O motivo, óbvio e básico, porque o Marcos Lamacchia, que está comprando o Vasco da Gama, é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A Leila é casada com José Roberto Lamacchia, Leila e Zé Roberto são donos da Crefisa, e o filho do José Roberto Lamacchia é quem está comprando o Vasco da Gama. Segundo o artigo 86 do Fair Play financeiro, esse artigo veda que qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha direito ou detenha direta ou indiretamente controle ou influência significativa sobre mais de um clube. O que o Vasco vai alegar é que Marcos Lamacchia é um, Leila Pereira é outra. Não há uma participação direta de uma mesma pessoa à frente de dois clubes. Queria muito saber a sua opinião sobre o tema. Você acha que o Flamengo está certo em levar essa questão adiante? O Vasco corre algum risco de essa venda não avançar? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? E José Roberto Lamacchia e seu filho Marcos Lamacchia vão aportar até 3 bilhões e 100 milhões de reais na SAF Cruz Maltina. 1 bilhão de reais vai ser para o pagamento de dívidas, recuperação judicial e débitos tributários. Hoje a dívida do Vasco é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro 1 bilhão e meio de reais será para cobrir déficit de caixa por 5 anos. O valor levantado pela Álvares e Marçal projeta que hoje o Vasco gera receitas de 500 milhões, mas despesas de 800 milhões de reais. Então, pelos próximos 5 anos, vai haver esse 1 bilhão e meio para cobrir prejuízos. Para completar, está previsto um aporte de 500 milhões de reais no departamento de futebol com contratações por um período de 5 anos, sem distinção de valores fixos. Você não precisa gastar, por exemplo, 100 milhões de reais por ano. Vai depender das necessidades do Lamacchia e também do Vasco. A saideira, para completar esse aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais, há a previsão de 120 milhões investidos em melhorias no centro de treinamento do time profissional e mais 30 milhões no CT da base. Fechando o noticiário do Vasco, contar que Diego Carlos, o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, é o novo alvo do Vasco para a zaga. O interesse em Jair Cunha, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo, não avançou, até porque o Nottingham Forest pede bastante dinheiro para liberá-lo. O Cairo Rodrigues Veiga no Vasco é real? Eu contei para vocês em primeira mão que eu conversei com o André Cury, o representante do Veiga. E o André Cury me assegurou que não existem tratativas com o Vasco. Que o técnico do América do México pediu a permanência do Veiga e é isso que deve acontecer, tá bom? O Fred Zaha, o Corinthians avançou nele, apura pra gente, tamo junto. Santos Santa Cruz, vamos lá.
O Zaha é um jogador da Costa do Marfim que fez durante bastante tempo sucesso com a camisa do Crystal Palace. Já passou pelo Lyon, já passou por outros clubes. Ele pertence a um time turco e está emprestado há uma temporada e meia ao Charlotte FC. A tendência é que ele não fique lá nos Estados Unidos e não volte para a Turquia. Até por isso ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco receberam a sugestão dele. O Corinthians hoje não trabalha com a contratação do Zaha, tá? O Corinthians tem o Wesley como um reforço fechado. Falta apenas a questão do transfer ban. Depois eu quero falar sobre o pai do Wesley, que acabou arranjando confusão em clubes brasileiros. Falta a definição em relação ao Arthur. Arthur e Corinthians namoram sobre a possibilidade de um acordo. O Zaha, hoje, se for fechar com algum clube brasileiro, eu acho que ele tem mais chance de virar reforço do Vasco, que busca melhorias no elenco. O Zaha não é um jogador caro, R$1.200.000 por mês, grande a chance dele ser emprestado. Eu acho que a partir daí pode pintar algum negócio, tá bom? Alba acertou com La Coruña Nicola descarte. Boa, bom saber, quer ver, ó? Leonardo, é o Leonardo que for, Leonardo Limeira da Silva Filho, esse cara também tá sempre com a gente, nos ajudando aqui, ó, Aubameyang. Só tentar até avançar em cima do que você falou. Recém-promovido à primeira divisão da Espanha, os caras estão dizendo que deve, né? O clube está perto de anunciar, está perto de acordo, enfim, tá muita gente trazendo a notícia de que está perto. Recém-promovido à primeira divisão da Espanha, o clube está perto de anunciar Aubameyang. De acordo com o Futimercado, o gabonês jogará no Deportivo La Coruña. Pierre Aubameyang está com quase tudo acertado para jogar no La Coruña, clube recém-promovido à divisão de elite do futebol espanhol. Informação do jornalista Sebastián Denis, do Futimercado. Mercato. A equipe da Galícia deve pagar cerca de 1,5 milhão de euros ao Olympique de Marselha pela contratação do centroavante de 37 anos. Você vai pensar, pô, 1,5 milhão de euros dava para o Vasco ter pego, né? O ponto é, você está pagando 1,5 milhão de euros por alguém que tem 37 anos de idade, né? E além disso ainda tem todo o salário. Essa será a segunda passagem do gabonês pela Espanha, antes de defender o Barcelona em 2022, após rescindir o contrato com o Arsenal. Então, não está fechado, mas é de fato uma negociação, bem observado pelo Leonardo Limeira Filho. O Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Fora o Deossa, o Vasco tem outro que vem? Luciano, são algumas possibilidades, né? O Zaha, o atacante marfinense que estava emprestado no Charlotte. O Aubameyang, já acho mais difícil. O Alba não vive o melhor momento da carreira dele, mas seria um baita reforço. Cheguei a contar para vocês que eu ouvi do Thiago Escuro, o executivo de futebol do Mônaco, que se o Aubameyang viesse ao Brasil, ele imagina que o Alba faria maior sucesso. Jogador que está no Olympique de Marselha tem mais um ano de contrato. O Jair, que foi especulado, jogador do Forest, negociação super difícil, ele está valorizado por lá, foi comprado por 12 milhões de euros, hoje vale 15 milhões de euros. Enfim, o Vasco está pensando grande, está pensando em nomes muito pesados e que certamente são mais complicados, né? Boa noite, Nicola. O que a torcida do Vasco pode esperar desse técnico português? Você acredita que a torcida vai sentir falta do Renato? Ô, Nutri Carlos, sendo bem sincero com você, eu não me sinto capaz de opinar sobre o Emanuel Pedro, né? Eu não consigo, cara, sendo bem sincero. Eu não lembro de ter... É óbvio que eu já devo ter assistido algum jogo dele em algum momento, mas eu não lembro, não tenho capacidade nenhuma de opinar. Cheguei a ler sobre os últimos trabalhos, que foram todos os trabalhos de times brigando contra o rebaixamento, mas eu acho injusto eu sair cagando o Egger aqui, dizendo um monte de coisa sem ter conhecimento. Então eu vou preferir esperar para responder, tá? Não acho justo que eu saia falando um monte de coisa aqui só para ludibriar a galera, não, tá bom? Tentando ler aqui mensagens que não são repetidas.